Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados, minhas amadas irmãs. Olha só, estamos dentro do propósito Você foi feito para uma missão. E observe que o livro está nos cercando de amor por todos os lados. Estamos sendo cercados pela graça do Senhor, de forma que estamos sendo orientados em todas as áreas das nossas vidas, como procedermos como um cristão de excelência. E exatamente esse é o título do capítulo de hoje, tornando-se um cristão de excelência, dia 38. Senhor Jesus, amado Espírito Santo, nós te pedimos, inspira-nos, leva-nos a entender melhor ainda, cada dia, aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Jesus disse aos seus seguidores: vão pelo mundo todo e contem a todos as boas novas. Marcos 16:15. O outro versículo que está aqui nesse capítulo chamado Tornando-se um Cristão com Excelência é Salmos 67, verso 2. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim todas as nações conhecerão a sua salvação. A grande comissão é sua incumbência. Esse é o começo do capítulo. A grande comissão é sua incumbência. Você tem uma escolha a fazer. Ou você se torna um cristão com excelência ou um cristão relapso. Não tem meio termo. Os mornos, né? Aqui é o pastor Ademir que está acrescentando. Os mornos serão cuspidos, né? Então, ou você se torna um cristão com excelência ou um cristão relapso. Cristãos relapsos buscam principalmente a satisfação pessoal. Eles estão salvos, mas são egoístas. Gostam de comparecer às reuniões de louvor e aos seminários edificantes. No entanto, você jamais os encontrará em uma conferência sobre missões, porque não estão interessados. As orações deles concentram-se nas próprias necessidades e em pedidos de bênçãos e de felicidade. É a fé do eu primeiro. Como Deus pode tornar minha vida mais confortável? Eles querem usar Deus para seus propósitos, em vez de serem usados por Deus para os propósitos dele. Vou repetir. O cristão relapso quer usar Deus para seus propósitos, em vez de serem usados por Deus para os propósitos dele. Os cristãos com excelência, em contrapartida, sabem que foram salvos para servir e feitos para uma missão. Foram salvos para servir e feitos para uma missão. Esses somos nós, né, povo? Eles estão ávidos para receber uma missão pessoal e se entusiasmam com o privilégio de serem usados por Deus. Os cristãos com excelência são as únicas pessoas totalmente vivas neste planeta. Sua alegria, confiança e entusiasmo contagiam, porque sabem que são importantes. Acordam a cada manhã na expectativa de que Deus atue por meio deles de novas maneiras. Que tipo de cristão você quer ser? Deus nos convida para participar da mais magnífica, ampla, diversificada e importante causa da história, o reino. A história da humanidade é a história de Deus. Ele está formando sua família para a eternidade. Nada mais é importante nem mais duradouro. No livro de Apocalipse descobrimos que a missão global de Deus será realizada. Um dia, a grande comissão se tornará a grande consumação. Nos céus, uma enorme multidão de pessoas, como diz em Apocalipse 7:9, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estará um dia diante de Jesus Cristo para adorá-lo. Envolver-nos como cristãos com excelência nos permitirá experimentar um pouco do céu antecipadamente. Quando Jesus ordenou a seus seguidores que fossem pelo mundo todo e contassem a todos as boas novas, como está lá em Marcos 16:15, o pequeno grupo de pobres discípulos do Oriente Médio ficou chocado. Eles deveriam ir a pé ou cavalgando naqueles animais vagarosos? Era tudo que tinham para o transporte. E não existiam ainda barcos capazes de atravessar o oceano. Portanto,
havia barreiras físicas reais ao cumprimento daquela ordem. Hoje, temos aviões, barcos, trens, ônibus e automóveis. Nosso pequeno mundo encolhe a cada dia. Você pode voar sobre o oceano em questão de horas e estar em casa no dia seguinte, se for necessário. As oportunidades que os cristãos comuns têm de se envolver em missões internacionais de curta duração são praticamente ilimitadas. Cada canto do mundo está a seu alcance. Pergunte à indústria de turismo. Portanto, não temos desculpas para não espalhar o Evangelho. Agora, com a internet, o mundo está ficando ainda menor. Além dos telefones e dos aparelhos de fax, qualquer cristão com acesso à rede pode se comunicar em tempo real com pessoas de praticamente todos os países do mundo. Todo o planeta está a seu alcance. Até mesmo os vilarejos mais remotos têm acesso a e-mail. Portanto, você pode evangelizar pessoas do outro lado do mundo sem nem ao menos sair de sua própria casa. Nunca foi tão fácil cumprir a incumbência de ir por todo o mundo. Os maiores obstáculos já não são a distância, já não são o custo ou o transporte, e sim nossa forma de pensar. Para ser um cristão com excelência, você deve se dispor a mudar seus conceitos. Sua perspectiva e suas atitudes devem mudar. Primeiro, como pensar como cristão com excelência? Esse é o título geral. Como pensar como cristão com excelência? Primeiro, troque o raciocínio egoísta pelo altruísta. Então, como pensar como cristão com excelência? Troque o raciocínio egoísta pelo altruísta. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 20: Amigos, não pensem mais como crianças, pensem como gente madura. Esse é o primeiro passo para se tornar um cristão com excelência. Crianças pensam apenas em si mesmas. Pessoas maduras pensam nos outros. Deus ordena: não pensem somente, como está lá em Filipenses 2,4, não pensem somente nos próprios interesses, mas estejam interessados nos outros também. É claro que essa é uma mudança de mentalidade extremamente difícil de ser realizada, pois somos naturalmente egocêntricos e quase toda a publicidade hoje nos incentiva a pensar em nós mesmos. A única forma de alterar esse padrão é nos tornarmos dependentes de Deus a cada momento. A única forma de alterar este padrão é nos tornarmos dependentes de Deus a cada momento. Felizmente, Ele não nos deixa lutar sozinhos. Deus nos deu o seu Espírito. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas desse mundo, conforme diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, 12. Por isso, não pensamos como pensam as outras pessoas deste mundo. Sim, meu irmão, minha irmã, você pensa diferente, porque você não pertence a esse mundo. Comece pedindo ao Espírito Santo que o ajude a pensar nas necessidades espirituais dos não cristãos toda vez que for falar com um deles. Com a prática, você poderá desenvolver o hábito de orar silenciosamente, nada além de um sussurro pela pessoa com quem vai se encontrar. Diga: Pai, ajuda-me a compreender o que está impedindo essa pessoa de te conhecer. Seu objetivo é verificar onde os outros se encontram na jornada espiritual, fazendo todo o possível para levá-los a conhecer a Cristo. Você aprende a fazer isso adotando o método de Paulo, que está lá em 1 Coríntios 10, 33. Não penso no que seria bom para mim, diz Paulo, e sim no que poderia ser bom para muitas pessoas, de modo que possam ser salvas. O segundo ponto para a gente pensar como cristão com excelência. Segundo ponto, deixe de raciocinar de forma restrita e raciocine de forma global. Deus é um Deus global. Ele sempre se preocupou com o mundo inteiro. Como está lá em João 3,16, porque Deus tanto amou ao mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Desde o início, ele desejou reunir sua família, membros de todas as nações que os criou. A Bíblia diz: de um só homem Deus criou todas as nações que vivem na terra e decidiu quando e onde todas as nações seriam constituídas. Deus fez tudo isso para que nós o buscássemos e, alcançando-o, o encontrássemos. Atos 17, versículos 26 e 27. Grande parte do mundo já pensa de forma global. Os maiores conglomerados de comunicação e negócios são multinacionais. Nossa vida e a vida de pessoas em outras nações estão cada vez mais entrelaçadas à medida que compartilhamos moda, entretenimento, música, esportes e até fast food. É provável que a maioria das roupas que você está vestindo e grande parte do que você come hoje em dia foram produzidas em outro país. Estamos mais unidos do que percebemos. Vivemos dias emocionantes. Atualmente, existem mais cristãos que em qualquer outra época. Paulo estava certo quando disse em Colossenses 1,6: as mesmas boas novas que chegaram até você estão sendo difundidas pelo mundo. Elas estão transformando vidas em toda parte, assim como transformou a de vocês. O primeiro passo, portanto, para pensar de maneira global é orando por países específicos. Cristãos com excelência oram pelo mundo. Consigam um atlas ou um mapa e orem pelas nações, citando o nome delas. A Bíblia diz em Salmo 2,8: se você me pedir, eu lhe darei as nações, todos os povos da terra serão seus. A oração, portanto, é a ferramenta mais importante em sua missão no mundo. As pessoas podem recusar nosso amor ou rejeitar a nossa mensagem, mas não têm defesa contra nossas orações. Como um míssil intercontinental, você pode apontar uma oração para o coração de uma pessoa, quer esteja você a 1 metro, quer a 16 mil quilômetros de distância. Qual deve ser o alvo de suas orações? A Bíblia diz em Colossenses 4,3 que devemos orar pedindo oportunidade para testemunhar e coragem para falar. Devemos interceder pelos que crerão, pedir que a mensagem se espalhe rapidamente e solicitar mais trabalhadores, como está em Mateus 9,38. As orações farão de você um parceiro de muitas outras pessoas ao redor do mundo. Você também deve orar pelos missionários e por todos os outros cristãos envolvidos na obra do Senhor ao redor do mundo. Paulo disse a seus companheiros de oração, está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, vocês também nos ajudam quando oram por nós. Outra forma de desenvolver o raciocínio global é ler ou assistir ao noticiário com olhos de quem assumiu a grande comissão. Sempre que houver mudanças ou conflitos, esteja certo de que Deus usará tais situações para atrair vidas para si. As pessoas são mais receptivas a Deus quando estão sob tensão ou atravessam um período de mudanças. As rápidas e incessantes mudanças que ocorrem hoje no mundo estão preparando como nunca antes as pessoas para ouvir as boas novas. A melhor maneira de começar a pensar de modo global é participar de algum projeto missionário de curto prazo em outro país. Nada substitui a participação ativa na vida real em outra cultura. Pare de estudar e discutir sobre sua missão e comece logo a realizá-la. Meu Deus, o autor é cortante. Desafio você a ir até o fim. Em Atos 1,8, Jesus estabelece um padrão para o nosso envolvimento. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Seus seguidores teriam de alcançar sua comunidade, chamada Jerusalém, alcançar seu país, chamado Judéia, outras culturas, como Samaria, e outras nações, até os confins da terra. Observe que nossa comissão é simultânea, não consecutiva.
Embora nem todos tenham o dom de missões, todo cristão é chamado a participar de uma missão relacionada com os 4 grupos de alguma forma. Você é um cristão nos moldes de Atos 1:8? Para pensarmos, irmãos. Estabeleça uma meta para participar de um projeto missionário direcionado a cada um desses 4 alvos. Insiste em que você poupe dinheiro e faça o que for necessário para participar de uma viagem missionária de curto prazo ao exterior o mais rápido possível. Quase todas as organizações missionárias podem ajudá-lo nisso. Essa experiência aumentará seu amor, ampliará sua visão, aumentará sua fé, aprofundará seu sentimento de compaixão e o encherá de alegria como nunca antes. Pode ser um divisor de águas em sua vida. O terceiro ponto, irmãos, que nós lemos aqui no livro de Como Pensar como Cristão com Excelência, é: substitua o pensamento imediato pela perspectiva eterna. Para aproveitar ao máximo o seu tempo aqui, você deve manter uma perspectiva eterna. Isso evitará dar importância excessiva a questões menores e o ajudará a distinguir entre o urgente e o eterno. Paulo disse em 2 Coríntios 4,18: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Muitas das coisas nas quais empenhamos nossas energias já não significarão mais nada daqui a um ano, quanto mais pela eternidade. Não troque a vida por coisas temporais, pois Jesus adverte em Lucas 9:62. Todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. E Paulo ainda alerta em 1 Coríntios 7:31. Sejam econômicos na escolha das muitas coisas que o mundo tenta empurrar para vocês. O mundo, como vocês o conhecem, está se desvanecendo. O que está se interpondo com sua conivência entre você e sua missão? O que o está impedindo de se tornar um cristão com excelência? O que quer que seja, abandone-o. Hebreus 12:1 fala: afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. Em Mateus 6:20, Jesus disse: acumulem para vocês tesouros nos céus. Como fazemos isso? Em uma de suas declarações mais incompreendidas, ele disse também, lá em Lucas 16:9, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, esses os recebam nas moradas eternas. Jesus não quis dizer que você deve comprar amigos com dinheiro, mas que deve usar os recursos que Deus deu a você para levá-los a Cristo. Então, eles serão seus amigos por toda a eternidade e vão lhe dar as boas-vindas quando você chegar ao céu. Esse é o melhor investimento financeiro que você pode fazer. Provavelmente já tenha ouvido alguém dizer: você não pode levar isso com você. Mas a Bíblia diz que você pode passá-lo adiante, investindo em pessoas que estão indo para lá. Fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmos nos céus. Esse é o único investimento seguro para a eternidade e estarão levando uma vida cristã frutífera. O quarto ponto, irmãos, para que possamos pensar como cristão com excelência. Pare de arranjar desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir sua incumbência. Pare de arranjar desculpas e comece a pensar em formas criativas de cumprir sua incumbência. Se você estiver decidido a fazer alguma coisa, há sempre um jeito e existem organizações prontas para auxiliá-lo. Eis algumas desculpas mais comuns. Vamos lá. Primeira desculpa mais comum: só sei falar inglês, ou só sei falar português no nosso caso, né? Isso é, na verdade, uma vantagem em muitos países, nos quais milhões de pessoas querem aprender a falar esse idioma e estão ávidos por praticá-lo. Outra desculpa: não tenho nada a oferecer. Sim, você tem. Cada habilidade e experiência em sua formação pode ser utilizada de algum modo. Outra desculpa: estou muito velho ou muito jovem.
A maioria das organizações missionárias tem projetos de curto prazo adequados para cada faixa etária. Da mesma forma que Deus rejeitou as desculpas de Sara quando ela disse estar muito velha para que o Senhor a usasse, Ele também rejeitou as objeções de Jeremias quando esse alegou ser muito jovem. Em Jeremias 1, 7 e 8 está escrito: não diga isso, respondeu o Senhor, pois você tem de ir aonde quer que eu o envie e dizer o que quer que eu diga a você. Não tenha medo do povo, pois eu estarei com você e cuidarei de você. Pode ser que você acredite ser necessário um chamado especial e esteja esperando alguma sensação ou uma experiência sobrenatural. O Senhor, porém, já rejeitou esse chamado repetidas vezes. Somos todos chamados para cumprir os 5 propósitos de Deus para a nossa vida. Vamos repeti-los: adorar a Deus, ter comunhão, tornar-se semelhante a Jesus Cristo, servir e sair em missão com Deus pelo mundo. Ele não quer usar apenas alguns no meio do seu povo, Ele quer usar todos. Somos todos chamados para participar de uma missão para Deus. Ele quer que a igreja inteira leve o evangelho integral ao mundo todo. Muitos cristãos deixaram passar os planos de Deus para a vida deles, porque nem ao menos perguntaram a Ele se os queria servindo como missionários em algum lugar. Seja por medo, seja por ignorância, automaticamente fecharam a mente à possibilidade de servir como missionário residente em outra cultura. Se sua tendência é dizer não, reexamine todos os diferentes meios e possibilidades disponíveis. Você vai se surpreender e ore, perguntando seriamente a Deus o que Ele desejaria de você nos próximos anos. Milhares de missionários residentes são desesperadamente necessários neste ponto crítico da história, quando há tantas portas escancaradas como nunca antes. Se quer ser semelhante a Jesus Cristo, deve amar o mundo inteiro. Você não pode se dar por satisfeito apenas com a conversão de sua família e de alguns amigos. Existem mais de 6 bilhões de pessoas no mundo e Jesus quer encontrar todos os seus filhos perdidos. Ele disse em Marcos 8,35: somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que a salvarão. A grande comissão é sua incumbência, e fazer sua parte é o segredo para uma vida que realmente vale a pena. Este foi o capítulo 38 dentro do nosso livro, tornando-se aqui um cristão com excelência, né? Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: a grande comissão é minha incumbência. Participar. Aí onde se mora, no lugar onde se está, sempre tem lugar para evangelizar, sempre tem meio de financiar, sempre tem meio de ajudar. Versículo para memorizar: assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos, assim todas as nações conhecerão a salvação. E qual é a pergunta para meditar? Que providências posso tomar a fim de me preparar para a experiência de uma missão de curta duração no próximo ano? Que providências posso tomar a fim de me preparar para a experiência de uma missão de curta duração no próximo ano? Eu creio, irmãos, eu quero fazer um comentário aqui ao fim desse capítulo, que nem sempre nós vamos conseguir ir para o exterior como o autor está propondo aqui. Quero discordar um pouco dele aí, me permita. Mas há muitos de nós que podemos ir. E há muitos que precisam primeiro começar na sua cidade, na sua igreja, no seu local de trabalho. Há muitos que precisam realmente sair da letargia e entrar para cumprir a grande comissão. A grande comissão, como Jesus explicou, falou primeiro em Jerusalém, depois na Cesareia, depois na Samaria, depois em todas as nações. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia espetacular. Tome providências para se tornar um cristão de excelência
evangelizando todos os dias, em todas as oportunidades. Que o Pai possa cuidar de você nesse tempo, em nome de Jesus. Amém.